Você já sentiu que algo está fora do lugar em sua casa? Uma sensação estranha, como se uma presença invisível estivesse perturbando a paz que deveria reinar no seu lar? Já pensou que talvez o mal esteja mais próximo do que você imagina? Ou quem sabe, você tem notado um ciclo de dificuldades que não parece ter fim? Doenças, problemas financeiros, brigas dentro de casa. Será que há algo que você possa fazer para proteger sua família de tudo isso? E se eu te disser que o Papa Francisco, o santo homem de Deus, que dedicou sua vida a proteger o povo de Deus, revelou um segredo poderoso sobre como proteger sua casa de influências malignas, especialmente antes do Natal? Ele ensinou um rito simples, mas de uma eficácia impressionante, que pode blindar sua casa e sua família de todos os males. Mas eu te aviso, esse segredo não está em qualquer lugar, não está em qualquer livro, nem nas mãos de qualquer pessoa. Somente aqueles que estão verdadeiramente buscando a proteção divina e a paz de Cristo terão acesso a esse ensinamento. E se você está ouvindo essas palavras agora, saiba que não foi por acaso. Não existem coincidências. O Espírito Santo te trouxe até aqui, porque ele sabe que você precisa dessa revelação para restaurar a paz e a proteção espiritual em sua casa. O Papa Francisco, em sua humildade, revelou esse rito como um verdadeiro ato de fé, uma proteção especial para aqueles que vivem tempos difíceis. Acredite, ele mesmo fez isso em sua própria casa, com o poder da oração e da água benta, pois sabia que, sem a proteção de Deus, estamos vulneráveis às forças do mal. Mas o que exatamente é esse ritual? E como você pode aplicá-lo para proteger seu lar e sua família de todo o mal, especialmente no período do Natal, quando a presença do mal tende a se intensificar? A história que vou compartilhar com você agora é impactante e, acredite, ela vai te fazer refletir sobre a importância de agir antes que o mal se manifeste. O Papa Francisco, em um momento de sua vida, fez algo que salvou vidas e mudou o curso de uma família inteira. Não se trata de misticismo, mas de fé verdadeira. Prepare-se para ouvir a revelação que ele ensinou. Mas antes, quero que você pare por um momento e reflita. Você está disposto a tomar a proteção espiritual da sua casa em suas mãos? Está preparado para fazer o que for necessário para blindar sua família do mal e atrair as bênçãos que você tanto precisa? Antes de te contar todos os detalhes desse mistério, vou te pedir algo importante. Se você acredita no poder da proteção divina, deixe um comentário agora dizendo amém e se inscreva no canal para que você nunca mais perca nenhum ensinamento poderoso de Papa Francisco. Se você crê nesse poder e quer trazer mudanças reais para a sua vida, esse é o momento de se comprometer. Agora, respire fundo, porque o segredo que você está prestes a aprender vai mudar tudo para a sua casa. Mas, antes de tudo, saiba que a última revelação que vou te contar é a mais impactante. Acredite, essa última chave vai abrir portas espirituais que você nunca imaginou. Vamos continuar, porque a verdadeira proteção espiritual começa agora. Quando o Papa Francisco falava sobre a casa de uma família, ele nunca se referia apenas a paredes, telhados ou objetos. Para ele, o lar era um território espiritual, um lugar onde a paz pode habitar, ou onde o inimigo pode encontrar brechas. Em diversas homilias e encontros pastorais, ele alertava que muitas famílias sofrem não apenas por problemas visíveis, mas por ataques espirituais silenciosos, que entram quando a fé se enfraquece e a oração é deixada de lado. E foi justamente por isso que ele insistiu tanto em um gesto simples, mas profundamente poderoso: o uso consciente da água benta dentro de casa, especialmente em momentos espiritualmente sensíveis, como o tempo que antecede o Natal. O Papa Francisco ensinava que o Natal não é apenas uma data festiva, mas um período de batalha espiritual intensa. Enquanto os fiéis se preparam para acolher o nascimento de Cristo, forças contrárias
tentam semear discórdia, cansaço, doenças e dificuldades financeiras. Ele dizia que não era coincidência tantas famílias brigarem mais nesse período, tantos problemas surgirem de repente, tantas enfermidades aparecerem sem explicação clara. Para ele, isso era um sinal evidente de que o lar precisava ser protegido espiritualmente. Em uma conversa privada com fiéis, Francisco compartilhou que desde jovem sacerdote aprendeu com padres mais experientes que a água benta não é um símbolo vazio. Ela é um sacramental poderoso da Igreja que afasta o mal, quebra influências negativas e consagra ambientes a Deus. Mas ele fazia uma advertência clara: não basta ter água benta em casa. É preciso saber como usá-la, quando usá-la e com qual intenção espiritual. Sem isso, muitos acabam tratando algo sagrado como um simples objeto religioso. Ele recordava experiências pastorais profundamente marcantes. Em uma delas, uma família o procurou desesperada. A casa estava tomada por um clima pesado, discussões constantes, um dos filhos doente, sem diagnóstico, dificuldades financeiras que surgiram repentinamente. Francisco, com sua postura serena, ouviu tudo em silêncio e então fez uma pergunta simples, quase desconcertante. Vocês rezam juntos em casa? Já consagraram este lar a Deus? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Foi nesse momento que ele orientou algo que, segundo ele, mudou completamente aquela realidade. Um gesto simples, feito com água benta, oração e fé verdadeira. Dias depois, aquela mesma família voltou para testemunhar que o ambiente havia mudado. As discussões cessaram, a criança começou a melhorar e uma oportunidade inesperada surgiu para resolver os problemas financeiros. Para Francisco, aquilo não era coincidência. Era o efeito direto de um lar que foi espiritualmente protegido. A Bíblia nos lembra que, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. E o Papa Francisco sempre reforçou que Deus deseja guardar nossas casas, mas espera nossa abertura, nossa atitude concreta de fé. Quantas vezes você já sentiu um peso estranho ao entrar em um cômodo da sua casa? Quantas vezes acordou cansada, mesmo após uma noite inteira de sono? Quantas vezes percebeu que algo estava errado, mas não soube explicar o quê? Será que isso não pode ser um sinal de que seu lar precisa ser espiritualmente purificado? Francisco também fazia questão de deixar claro que isso não tem nada a ver com superstição ou magia. Trata-se de um ato profundamente católico, enraizado na tradição da Igreja, nos ensinamentos dos santos e no poder da oração. Santos como São Bento, Santa Teresa d'Ávila e o próprio Padre Pio sempre ensinaram que ambientes precisam ser consagrados, pois o mal age no silêncio, na distração e na falta de vigilância espiritual. E aqui está algo muito importante. O Papa Francisco alertava que muitas pessoas só recorrem a Deus quando o problema já está grande demais. Quando a doença se agravou, quando o casamento está por um fio, quando as dívidas se tornaram impagáveis. Mas ele insistia que a verdadeira sabedoria espiritual é prevenir, é fechar as portas antes que o mal entre. E o período antes do Natal, segundo ele, é um tempo decisivo para isso. Agora, pense na sua própria vida. Como está o ambiente da sua casa hoje? A paz verdadeira ou apenas silêncio? A alegria ou apenas rotina? Você sente que sua família está protegida espiritualmente? Ou sente que algo precisa mudar com urgência? Essas perguntas não são para te causar medo, mas para te levar à consciência. Porque, segundo o Papa Francisco, quando tomamos consciência, Deus começa a agir. E é exatamente por isso que, agora, chegamos ao ponto mais delicado e profundo dessa mensagem. Porque existe uma forma específica ensinada por ele de usar a água benta em casa antes do Natal. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar. Existem pontos estratégicos, orações específicas
e uma intenção espiritual que fazem toda a diferença. E é isso que será revelado a seguir. Um gesto simples, mas que pode mudar completamente a atmosfera espiritual do seu lar. Antes de revelar, permita-me te fazer uma pergunta muito séria. Você está realmente disposta a assumir a responsabilidade espiritual pela sua casa? Porque, segundo Francisco, depois que alguém conhece essa verdade, não pode mais fingir que não sabia. Imagine a cena, uma casa simples, silenciosa, no início da noite. As luzes estão baixas, o ambiente parece calmo, mas há algo invisível ali. O Papa Francisco dizia que muitos lares parecem tranquilos por fora, mas espiritualmente estão vulneráveis por dentro. Ele explicava que o mal não entra fazendo barulho. Ele entra aos poucos, quando a oração esfria, quando a fé se torna mecânica, quando o lar deixa de ser consagrado diariamente a Deus. Foi nesse contexto que ele ensinou o primeiro e mais importante mistério sobre a água benta antes do Natal. Ele dizia que a água benta não deve ser usada como um gesto automático, mas como um ato de autoridade espiritual. Quando um pai ou uma mãe de família asperge água benta com fé, ele está dizendo espiritualmente: este lar pertence a Deus. E isso, segundo Francisco, provoca um impacto imediato no mundo espiritual. O primeiro mistério é este. O local onde a água benta é colocada determina o tipo de proteção que será ativada. O Papa Francisco ensinava que a porta de entrada da casa é um ponto espiritual extremamente sensível. É por ali que entram pessoas, notícias, influências, cargas espirituais boas ou ruins. Por isso, ele orientava que, antes do Natal, a água benta fosse colocada ou aspergida na porta principal da casa, acompanhada de uma oração consciente. Não uma oração decorada, mas palavras sinceras, entregando aquele lar à proteção de Deus. Ele costumava recordar um ensinamento simples do Evangelho: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Para Francisco, ao consagrar a porta da casa, a família estava simbolicamente dizendo que só aquilo que vem de Deus tem permissão para entrar. Todo espírito de divisão, doença, miséria e inveja é barrado ali. E ele alertava: muitas famílias sofrem porque nunca fecharam espiritualmente essa porta. O segundo mistério, ainda mais profundo, está relacionado aos quartos da casa. O Papa Francisco dizia que o quarto é o lugar onde a pessoa baixa a guarda. É onde dorme, onde chora, onde adoece, onde a mente fica mais vulnerável. Ele ensinava que antes do Natal, a água benta deveria ser aspergida nos quartos, especialmente no quarto de quem está doente, triste ou enfrentando problemas financeiros. Mas havia um detalhe que quase ninguém fazia e que ele considerava essencial: fazer isso em silêncio, com respeito, pedindo explicitamente a presença do Espírito Santo. Francisco relatava que em seu ministério ouviu inúmeros testemunhos de pessoas que sofriam com insônia, pesadelos constantes, angústia sem explicação. E após consagrar o quarto com água benta e oração, passaram a dormir em paz. Ele dizia que isso não era psicológico, era espiritual. A palavra de Deus nos lembra que o Senhor concede sono aos seus amados. Quando o quarto é consagrado, a paz de Deus passa a habitar ali. O terceiro mistério é o mais esquecido e, segundo o Papa Francisco, o mais poderoso: a cozinha ou o local onde a família se alimenta. Ele ensinava que a mesa é um altar doméstico. É ali que a família se reúne, conversa, discute, compartilha alegrias e dores. Quando a mesa não é abençoada, conflitos se intensificam, reclamações aumentam e até a saúde pode ser afetada. Francisco orientava que, antes do Natal, a água benta fosse aspergida nesse local, pedindo não apenas alimento material, mas proteção contra toda escassez, toda miséria e toda falta. Ele fazia uma ligação direta com a multiplicação dos pães.
Jesus não apenas multiplicou o alimento, ele abençoou antes. O Papa Francisco ensinava que muitas dificuldades financeiras persistem porque nunca foram entregues a Deus de forma concreta. Ao consagrar a mesa com água benta, a família está dizendo: Senhor, reina também sobre nossas finanças. E aqui entra um alerta sério que ele sempre fazia. Ignorar esses gestos simples pode manter a casa espiritualmente aberta. Ele não dizia isso para causar medo, mas para despertar responsabilidade. Segundo ele, o mal se aproveita da negligência espiritual. Quando a família deixa de rezar, deixa de consagrar, deixa de vigiar, cria-se espaço para ataques que depois parecem inexplicáveis. Agora pense com sinceridade. Quantos natais você já viveu cansada, doente, preocupada com dinheiro, com brigas na família? Quantas vezes achou que isso era apenas azar ou destino? E se, na verdade, fosse apenas falta de proteção espiritual consciente? Agora que você conhece esses mistérios, é preciso compreender algo essencial que o Papa Francisco sempre ensinou com firmeza e carinho pastoral. A água benta, por si só, não age como um objeto mágico. Ela se torna poderosa quando é acompanhada de fé viva, conversão interior e decisão espiritual. O grande ensinamento final que ele deixou é que nenhuma proteção externa funciona se o coração da família continua espiritualmente aberto ao medo, à murmuração, ao ressentimento e à falta de confiança em Deus. Francisco alertava que muitas pessoas fazem rituais corretos, usam água benta, rezam orações bonitas, mas continuam alimentando dentro de casa palavras negativas, brigas constantes, reclamações sem fim e desconfiança da providência divina. Ele dizia que isso cria uma contradição espiritual. É como tentar fechar a porta enquanto se deixa a janela aberta. Por isso, o ensinamento final não é apenas sobre o que fazer com a água benta, mas sobre quem você decide ser dentro do seu lar. Ele recordava que a verdadeira proteção começa quando a casa se torna um lugar de bênção e não de reclamação. Quando, mesmo em meio às dificuldades financeiras ou de saúde, alguém na família decide dizer: Senhor, eu confio. O Papa Francisco ensinava que essa atitude muda tudo, porque a fé não nega a dor, mas impede que ela governe o ambiente. E quando a fé governa, o mal perde espaço. Segundo ele, um erro muito comum é usar a água benta apenas uma vez e depois esquecer da oração cotidiana. Francisco insistia que o gesto feito antes do Natal precisa ser acompanhado de uma decisão concreta. Rezar ao menos uma oração simples todos os dias dentro de casa. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um agradecimento antes das refeições. Ele dizia que isso sela espiritualmente o lar, como se fosse uma renovação diária da consagração feita com a água benta. O Papa Francisco também ensinava que, após aspergir a casa, é importante fazer um momento de silêncio. Um silêncio respeitoso, oferecendo a Deus todas as dores da família. Doenças, dívidas, preocupações com os filhos, solidão, medo do futuro. Ele dizia que Deus age muito nesse silêncio, porque é ali que o coração se abre de verdade. Muitas curas interiores começam nesse momento, mesmo que a pessoa ainda não perceba. E aqui está a promessa espiritual que ele sempre reafirmava. Quando uma casa é entregue a Deus com sinceridade, Ele mesmo se encarrega de protegê-la. Talvez os problemas não desapareçam de um dia para o outro, mas a força para enfrentá-los muda. A paz começa a voltar. As brigas diminuem, as decisões se tornam mais claras e portas que estavam fechadas começam a se abrir, às vezes de formas inesperadas. Francisco gostava de repetir que Deus nunca abandona uma família que reza. Nunca. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a conta não fecha, mesmo quando o diagnóstico assusta.
Ele dizia que a oração feita dentro de casa tem um peso espiritual imenso, porque transforma o lar em uma pequena igreja doméstica. Agora você já sabe. Você entende por que esse gesto simples, feito antes do Natal, pode marcar uma virada espiritual na sua vida e na vida da sua família. Você não está mais no escuro, você recebeu o ensinamento. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com ele a partir de agora? E é justamente por isso que, antes de seguirmos adiante, existe algo muito importante que você precisa fazer para não perder nenhum desses ensinamentos tão preciosos que continuam ecoando na igreja e na vida dos fiéis até hoje. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. O Papa Francisco sempre afirmava que nem todos estão prontos para ouvir verdades espirituais profundas, porque elas exigem responsabilidade. E se você ouviu até agora, é porque sua alma está em busca de proteção, de paz e de uma fé mais viva dentro da sua casa. Por isso, eu preciso te fazer um pedido sincero. Inscreva-se neste canal, não como um simples gesto automático, mas como uma decisão espiritual. Ao se inscrever, você garante que esses ensinamentos não se percam, que continuem chegando até você no momento certo, muitas vezes exatamente quando você mais precisa. Francisco dizia que Deus fala de muitas formas, e uma delas é através de mensagens que chegam na hora exata para nos despertar. Agora eu quero falar diretamente com você, que sente no coração que precisa fazer algo concreto, algo além de apenas ouvir. O Papa Francisco sempre ensinou que a fé verdadeira se prova na prática, nos pequenos gestos feitos com perseverança. Por isso, eu quero te lançar um desafio espiritual de 4 dias. Não é um desafio para curiosos, nem para quem faz tudo pela metade. É para quem realmente deseja proteger a própria casa, a própria família e abrir espaço para a paz de Deus antes do Natal. Durante os próximos 4 dias, você vai assumir um compromisso simples, mas profundamente poderoso. Todos os dias, no mesmo horário, se possível, você vai pegar a água benta e fazer o gesto que aprendemos aqui. No primeiro dia, você vai aspergir a porta principal da sua casa, pedindo com suas próprias palavras que tudo o que não vem de Deus seja impedido de entrar. Diga isso em voz baixa com fé, lembrando que você está consagrando sua casa ao Senhor. No segundo dia, você vai até os quartos da casa. Se houver alguém doente, cansado, triste ou passando por dificuldades financeiras, comece por esse quarto. Asperja a água benta com respeito e faça um momento de silêncio. Entregue a Deus as preocupações, os medos, as doenças e as angústias daquela pessoa. Não tenha pressa. O Papa Francisco ensinava que Deus age quando damos espaço. No terceiro dia, você vai até a mesa ou a cozinha. Asperja a água benta pedindo que nunca falte o pão, o trabalho, a saúde e a união. Peça proteção contra toda escassez, toda miséria e toda inveja. Lembre-se de agradecer também, mesmo que hoje ainda seja difícil. Francisco dizia que a gratidão abre portas que a reclamação mantém fechadas. No quarto dia, que é o mais importante, você vai reunir tudo isso em um só gesto. Com a água benta em mãos, percorra sua casa em silêncio, mesmo que seja apenas alguns passos, e ao final, faça uma oração simples, como um Pai Nosso ou uma Ave Maria, oferecendo sua casa inteira a Deus. Esse último dia sela espiritualmente tudo o que foi feito antes. É como fechar todas as portas e janelas do lar para aquilo que não vem do Senhor. Se você cumprir esse desafio com fé verdadeira, eu te digo com a mesma convicção que o Papa Francisco tinha: algo vai mudar. Talvez não da forma que você espera, talvez não imediatamente, mas a paz começará a se manifestar. O ambiente ficará mais leve, seu coração ficará mais firme. E muitas vezes é assim que Deus começa a agir, de dentro para fora.
Agora, eu quero que você assuma esse compromisso de forma concreta. Se você aceita esse desafio de 4 dias, escreva nos comentários: eu consagro minha casa a Deus. Esse gesto não é para o canal, é para você mesma. É um sinal espiritual de decisão e fé. Não adie. Não espere o momento perfeito. O Papa Francisco dizia que o inimigo age no adiamento. Comece hoje, mesmo cansada, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Dê o primeiro passo. E se você conhece alguém que precisa dessa proteção, alguém que vive cansado, doente ou sobrecarregado, compartilhe esse vídeo. Convide essa pessoa a fazer o desafio com você. Imagine a força espiritual de várias casas sendo consagradas ao mesmo tempo. Agora eu te peço algo muito importante. Não saia ainda. Fique aqui comigo por mais alguns instantes. O Papa Francisco sempre ensinou que depois de receber um ensinamento espiritual forte, é essencial selar tudo com a oração. Sem esse momento final, o coração pode até compreender, mas a alma ainda não descansou em Deus. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Onde você estiver, tente encontrar uma posição confortável. Se puder, feche os olhos, respire fundo, lentamente, solte o ar com calma. Imagine sua casa agora, cada cômodo, cada pessoa que mora com você. Imagine tudo isso sendo colocado diante de Deus com simplicidade, como uma mãe entrega um filho nos braços do Pai. Vamos rezar juntos. Senhor Deus, Pai de bondade e misericórdia, neste momento eu te entrego a minha casa. Entrego minhas paredes, meus quartos, minha mesa, minha porta de entrada. Entrego minha família, minhas preocupações, minhas doenças, minhas dívidas, meus medos e minhas lágrimas que muitas vezes ninguém vê. Senhor, visita este lar com a tua presença. Onde houver divisão, coloca união. Onde houver doença, derrama a tua cura. Onde houver escassez, abre caminhos de providência. Onde houver tristeza, faz nascer a paz. Senhor, assim como o Papa Francisco nos ensinou, eu consagro meu lar a ti. Que nenhum mal tenha poder sobre esta casa. Que toda inveja, toda influência negativa, todo peso espiritual seja agora afastado. Que os teus anjos guardem cada canto deste lar, de dia e de noite. Que o teu Espírito Santo habite aqui. Amém. Respire mais uma vez, sinta esse momento. Muitas pessoas sentem uma paz diferente agora, um alívio no peito, uma sensação de descanso. Isso é Deus agindo, mesmo que de forma silenciosa. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Existe ainda uma outra oração, muito mais profunda, que o Papa Francisco recomendava especialmente para quem sente que carrega um peso antigo dentro de casa. Uma oração capaz de quebrar ciclos de sofrimento repetidos, de acalmar corações aflitos e de fortalecer a fé quando tudo parece difícil demais. Essa oração é especialmente poderosa para quem enfrenta doenças persistentes na família, problemas financeiros que parecem não ter fim ou um cansaço espiritual constante. Se você puder, coloque agora a mão sobre o coração ou segure a água benta com respeito. E vamos fazer juntos essa oração final, com ainda mais entrega. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, eu me coloco agora diante de ti com humildade. Reconheço que preciso da tua proteção, da tua luz e da tua paz. Se existe algo nesta casa que não te agrada, revela e purifica. Se existe alguma ferida antiga, alguma dor não curada, alguma palavra que feriu profundamente, toca agora com teu amor. Quebra todo o ciclo de sofrimento, toda a repetição de perdas, toda a angústia que se arrasta há anos. Jesus, eu confio em ti. Confio minha saúde, confio minha família, confio minhas finanças, confio meu futuro. Que o Natal que se aproxima não seja apenas uma data, mas um recomeço espiritual. Que a tua luz nasça novamente neste lar, que a esperança volte, que a fé se fortaleça, que a paz permaneça. Permaneça mais alguns segundos em silêncio.
Entregue a Deus aquilo que mais pesa no seu coração agora. Ele está ouvindo. Ele nunca abandona uma família que reza. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora cubra sua casa com seu manto e que a paz permaneça no seu lar, hoje e sempre. Amém.